Continuando a nossa série sobre a história dos Estados Unidos, essa aqui é a última videoaula, seguindo essa linha do tempo que a gente organizou desde o início da nossa série, né? Nós estamos aqui então na fase do imperialismo. Pois é, a gente já passou por todos esses acontecimentos aqui para trás, tá tudo bonitinho, explicadinho, e agora nessa videoaula nós vamos conhecer a atual fase dos Estados Unidos, porque eles começam a fase imperialista, esse processo de imperialismo no século XIX, mas não pararam não terminaram, eles continuam sendo um império e praticando o imperialismo. Pois é, já que eu usei essas duas palavrinhas aqui de propósito, eles continuam sendo um império e praticando o imperialismo. O que será que significa essa palavra? O que você entende por imperialismo? Eu acho que quando a gente fala de império, certeza que já vem na sua cabeça um negócio de muito poder, uma vasta extensão dominada por um homem, porque certamente você já estudou o Império Romano, por exemplo, né? E faz sentido, o império é isso mesmo, uma extensão geográfica, territorial muito grande, governada por um homem ou por um sistema de poder, como era o Império Romano. E o que acontece com a palavra império quando a gente coloca o ismo no final? O que é imperialismo? Por que os Estados Unidos podem ser considerados um império? Porque, afinal de contas, você já viu a aula sobre a expansão territorial, você viu que eles são o quarto maior país do mundo, então encaixa essa história de uma vasta extensão territorial governada por um homem, beleza? Mas quando eu disse que eles passam a praticar o imperialismo, o que eu quero dizer com isso? Que fase é essa que eles começam no século XIX e continuam até hoje? Quando a gente fala de imperialismo, nós estamos falando de um processo, de um conjunto de técnicas, de estratégias para que esse domínio, esse governante, esse sistema político, esse sistema cultural, esse domínio, esse poder seja expandido e é para além dos seus limites. Eu vou repetir para insistir porque esse é o ponto principal. Um império, quando está praticando o imperialismo, ele vai extrapolar os seus limites geográficos. Então, os Estados Unidos são um império porque são um paizão, grandão, poderoso, desenvolvido, beleza. Mas eles praticam o imperialismo quando eles querem expandir o seu domínio para além dos seus limites. Eles querem estender o seu domínio, seja um domínio territorial, quando eles querem ganhar mais terra, não necessariamente territorial, pode ser um domínio só econômico, quando eles estão de olho na América, por exemplo, e eles querem controlar, dominar a América, mas não precisa ser no sentido político nem territorial, eles não querem pegar a América inteira como território para eles. Não, basta haver um controle, um domínio econômico, basta que a América lhe seja submissa no sentido econômico ou até no sentido cultural. Aí, quando o meu domínio, quando o meu poder está extrapolando o meu povo, os meus limites, quando eu estou conseguindo dominar a América, o Oriente, a África, quando o meu domínio interfere no mundo, aí eu estou praticando o imperialismo. Tudo bem? Ficou claro para você? E a gente pode então confirmar que os Estados Unidos são um império praticando esse imperialismo, sim. É do interesse dos Estados Unidos, depois da sua expansão territorial, a expansão do seu domínio, principalmente o seu domínio econômico e até o seu domínio cultural. Eu sempre gosto de fechar isso aqui com um exemplo. Pensa no domínio cultural dos Estados Unidos quando você pensa nos filmes que no Brasil você assiste. Quando você pensa quando você pensa na comida, no fast food, que é muito famoso nos Estados Unidos, o McDonald's. Quando você pensa até na moda,
né? O estilo de calça, por exemplo, o estilo de roupa, o estilo de tênis que você gosta aqui no Brasil, mesmo estando num outro país que tem um sistema político próprio, que tem uma constituição própria, em alguma medida você vê um predomínio, um domínio de valores culturais dos Estados Unidos. Isso é um tipo de imperialismo, certo? E não é só Brasil não, é só você pensar que tem McDonald's lá na Índia, onde a galera acha a vaca sagrada e mesmo assim eles levam um Big Mac adaptado com outro tipo de carne, mas você ainda vê um domínio cultural dos Estados Unidos lá, sacou? Para além dos seus domínios, expansão de um poder. Isso seria o imperialismo. E aí, depois de definir imperialismo, eu quero conversar com você sobre 3 fases, também por minha conta e risco, tá? Aquela primeira linha do tempo, eu, por minha conta e risco, estabeleci lá o que eu consideraria uma fase depois da outra, as principais fases, os principais fatos da história dos Estados Unidos. De novo, eu estou arriscando aqui dividir esse imperialismo dos Estados Unidos em 3 fases. Cronológicas mesmo, né? Fases temporais aí. A primeira fase, que é um dos focos dessa videoaula de agora, é do fim do século XIX, assim que acaba a Guerra de Secessão, é bem na sequência mesmo, logo depois, inclusive tem a ver com a Guerra de Expansão, né? De Secessão, desculpa, expansão não, de Secessão, porque depois que os Estados Unidos estão resolvidos internamente, veja como isso faz sentido. Eles têm diferenças coloniais, né, que estão arraigadas ali. Eles resolvem, em alguma medida, pode até ter ficado um vestígiozinho, mas eles conseguem unificar o país depois da Guerra de Secessão. Essas diferenças coloniais, elas vão ser amenizadas, elas vão ser de alguma forma resolvidas com a Guerra de Secessão. Estando pacificado, resolvido internamente, aí os Estados Unidos vão partir para fora, porque o imperialismo não é sair dos seus limites. Então é isso. A Guerra de Secessão vai até a década de 60, né? 1860 e alguma coisa, 1865. E depois disso já está começando a fase imperialista. Então, fim do século XIX, a primeira fase, marcada por um foco na América. O principal alvo do imperialismo estadunidense, da tentativa de alcance desse imperialismo estadunidense, é exatamente a América. Não por acaso, né? Você já viu, a doutrina Monroe já existe no século XIX. Em 1823, ela já está dizendo que a América é para os americanos. Então, eles vão fazer isso acontecer. O foco, então, é a América. Quando eu passo para a segunda fase, já no século XX, você percebe uma continuação da primeira fase. Não muda muita coisa. Isso é interessante dos Estados Unidos. Não é porque mudou o presidente que vai mudar a doutrina, o alvo, a bandeira principal a ser levantada. Não, eles têm uma sequência. No século XX acontecem adaptações, mas a doutrina Monroe continua sendo respeitada e executada. Você vai ver então que no século XX a América continua sendo alvo. Você vai ver os Estados Unidos apoiando muitos governos aqui na América, no próprio Brasil, né? Muitas vezes governos golpistas, governos ditatoriais, financiados pelos Estados Unidos, principalmente em tempos de Guerra Fria. Logo depois da Segunda Guerra, você vai ver os Estados Unidos muito preocupados com a América Latina, com o crescimento de governos populistas e tidos como socialistas. E aí os Estados Unidos vão bancar militares para golpear e subir ao poder e impedir o crescimento do socialismo em plena Guerra Fria, porque afinal de contas a Guerra Fria é a briga de capitalismo com socialismo, né? Mas perceba, o foco continua sendo a América. Embora em plena Guerra Fria, a gente pode ampliar essa discussão aqui, os Estados Unidos estão de olho também nas ex-colônias inglesas e francesas na África. Então, se alguma ficar livre lá, oi, vem pro meu time, seja capitalista. Eles estão de olho lá também, na África, na Ásia, né? Mas sem perder o foco na América. Uma outra fase desse imperialismo é eles tentarem
conquistar esse poder, esse domínio sobre outros países através da chamada diplomacia do dólar. Então eu te ofereço investimentos, eu te ofereço crédito para que você esteja comigo, para que você seja meu amigo, esteja no time do capitalismo. Isso também é uma prática do imperialismo estadunidense na segunda fase, na fase do século XX. Essa diplomacia do dólar, inclusive, além de manter os países no time capitalista, mantém a dependência econômica, né? Esses países que, para se desenvolverem, precisam do crédito, do dinheiro dos Estados Unidos, acabam ficando dependentes. E talvez essa seja a intenção. Talvez não. É essa a real intenção dos Estados Unidos. Manter esse controle econômico. O imperialismo é isso, né? A gente acabou de definir o conceito. E, por fim, a atual fase do imperialismo, porque eu disse que o imperialismo ainda está rolando, século XXI. Os Estados Unidos continuam praticando essa expansão de domínio, já chegando no Oriente Médio, porque lá eles têm muito interesse no petróleo, na riqueza petrolífera desse lugar. Então eles tentam de alguma forma se infiltrar ali, dominar ali, fazer parcerias com os países dali, né? Vão usar o terrorismo para tentar infiltrar ali também. Depois do ataque às Torres Gêmeas, em 2001, os Estados Unidos vão estar mais presentes ainda no Oriente Médio, justificando estarem combatendo o terrorismo, mas o que eles querem mesmo é manter presença nessa região rica em petróleo. Acaba sendo também outra tentativa, outra faceta, outra estratégia imperialista dos Estados Unidos. Nessa videoaula, nós vamos nos concentrar nessa fase inicial, né, fim do século XIX, vamos entrar um pouquinho no século XX, mas não vamos prosseguir. Porque quando a gente estudar Guerra Fria, quando a gente passar lá para o século XXI, Oriente Médio, você vai perceber claramente, você vai se lembrar, depois da Segunda Guerra e na atualidade, quando ele enfrenta o Iraque, quando ele vai atrás do Osama Bin Laden, quando você estudar essas coisas, você vai lembrar, isso aqui é uma continuação do imperialismo que se iniciou lá no século XIX e que continua se adaptando, se renovando, mas continua vivo nos Estados Unidos. Combinado? Então, para essa videoaula, fica comigo até o final. Você vai ver a primeira fase do imperialismo logo no final do século XIX e entrando um pouquinho no século XX. O restante você vai ver em outras videoaulas diluído em Guerra Fria, diluído em guerra ao terrorismo, beleza? Bora lá, vem comigo. Começo com uma citação desse livro que está sendo uma bússola, né? Eu estou muito embasada nesse livro. Repara a data que é colocada nessa citação. De modo geral, entre 1814 e 1898, os Estados Unidos permaneceram longe da política internacional europeia, vivendo os princípios da doutrina Monroe e de aquisição de territórios no Oeste, seja por meio de compra, seja por meio de guerras contra o México. Primeiro comentário. De 1814 a 1898, os Estados Unidos ainda estão crescendo territorialmente, comprando briga com o México. Daqui a pouco eles vão entrar numa briga entre eles mesmos, que é a Guerra de Secessão. Então, até 1898, repara que essa data não fui eu que coloquei, é a própria citação. Até 1898, eles estão longe da política internacional, justamente porque eles estão se resolvendo internamente. Eles vão passar a olhar, a se envolver com a política externa a partir de 1898. Esse é o ano que é a virada para os Estados Unidos. Até 1898 ele está voltado para si, ele está resolvendo os seus problemas internos. A partir de 1898, tendo sido terminada a Guerra de Secessão, os Estados Unidos se abrem para a política internacional. Com o que, Jeane? Com a famosa Guerra Hispano-Americana. Foi o primeiro fight dos Estados Unidos rumo ao imperialismo, rumo ao seu domínio mundial. Essa é a guerra que marca a virada, né? A mudança na postura dos Estados Unidos. Até aqui, eles estão se preocupando com eles, com as questões internas. Na guerra, eles já estão partindo para o ataque.
O próprio nome da guerra já tá te dando uma dica, né? Guerra Hispano-Americana. Hispano vem de Espanha. Então, os Estados Unidos, em 1898, vão enfrentar a Espanha. Por que, Jeane? Tinha acabado de comprar a Flórida e deu tudo certo, foi tudo bem. Qual a treta dos Estados Unidos com a Espanha? A Espanha que deveria ser grilada com os Estados Unidos, porque os Estados Unidos pegaram a Inglaterra, né, os ingleses, os ascendentes dos estadunidenses, pegaram os territórios que eram da Espanha. E aqui é os Estados Unidos que está chamando a Espanha para a briga? É sim. A intenção dos Estados Unidos, ao chamar a Espanha para a briga, é defender a independência de Cuba, Porto Rico e Filipinas. Calma, vamos um por um, vamos lá. Até esse ano, 1898, a Espanha ainda tem colônias na América. É verdade essa informação. Cuba, Porto Rico e as Filipinas, vamos focar em Cuba. É a última, uma das últimas, né, junto com Porto Rico, colônias a ficarem livres da Espanha. A essa altura do campeonato já tinha nascido Colômbia, México, Argentina, Paraguai, Uruguai, um monte de países da América Latina e América Central já tinham nascido. América Latina, né? Central faz parte da Latina. A América Latina já tinha proclamado a sua independência, mas Cuba ainda estava lá, atrasadinha e permanecendo colônia da Espanha. Os cubanos, que ainda não existem, né? Tô colocando entre aspas porque é um anacronismo aqui. Os cubanos, os moradores de Cuba já tinham tentado uma guerra de independência contra a Espanha, mas perderam. Nisso, os Estados Unidos que estão ali do lado, a Flórida é bem próxima da ilha de Cuba, né? Daqui a pouco eu mostro um mapa para você. Os Estados Unidos estão de olho, tem interesses nas terras ali de Cuba, tem interesse num comércio e de acordo com a doutrina Monroe, né, é interessante que os Estados Unidos defendam cubanos e porto-riquenhos para que a Espanha, que é da Europa, fique na Europa e a América seja dos americanos. Então, quando os Estados Unidos se propõem a defender os cubanos, os porto-riquenhos, na verdade, eles têm interesses particulares, claro, mas eles estão executando a doutrina Monroe. A América é para os americanos, logo Cuba é para os cubanos ou para os estadunidenses. Mas deixa isso para lá. A América é para os americanos, não para os europeus. Então, Espanha, sai daqui. E o estopim para que os Estados Unidos realmente comprassem essa briga e chamassem a Espanha para a guerra foi quando os Estados Unidos mandaram um navio em visita, como cortesia, para bater um papo, para uma missão diplomática, para conversar ali na ilha de Cuba. E esse navio foi mal recebido, muitos marinheiros morreram, se não me engano esse navio foi afundado, né? Muitos marinheiros estadunidenses morreram e aí isso aí foi a cartada final, a gota d'água para que os Estados Unidos enfrentassem a Espanha. No ano de 1898, depois desse ataque a esse navio que foi em paz, em missão de paz até Cuba, depois desse ataque ao navio estadunidense, declara-se guerra à Espanha. É o seguinte, Espanha, nós vamos enfrentar você para conquistar a independência de Cuba, de Porto Rico e Filipinas. Segunda coisa que eu quero conversar. Cuba, você tem noção de onde fica, né? Eu até coloquei um mapinha aqui, ó. Cuba tá aqui, bem pertinho, aqui tá a Flórida, aqui o mapa dos Estados Unidos, já grandão, bonitão, crescido, tendo passado pela expansão. Porto Rico também tá aqui embaixo, então fica relativamente perto. Você já entendeu, né? A Germão fica ali perto, Estados Unidos tem interesse no comércio, por isso que ele tá praticando a doutrina Monroe, isso tá beleza. Mas e as Filipinas? Primeira dúvida que você pode ter, onde ficam as Filipinas? Longe, muito longe. Presta atenção, de onde estão os Estados Unidos e onde estão as Filipinas. Primeira dúvida que você pode ter, as Filipinas eram da Espanha? Sim, as Filipinas eram colônia espanhola. Nessa altura do campeonato, século XIX, os próprios filipinos, assim como os cubanos, também já tinham tentado ficar livre da Espanha, mas também não conseguiram. E aí agora os Estados Unidos vão ajudá-los a ficar livre da Espanha.
Lembra da volta ao mundo dos espanhóis? A primeira volta ao mundo foi feita por espanhóis. Então, isso pode explicar por que as Filipinas, estando do lado do Japão, presta atenção, gente, olha aqui onde está. O Coreia do Sul, o Japão está aqui em cima, olha aqui, ó, do ladinho do Japão. O que é que os Estados Unidos estão fazendo do outro lado do mundo, né? Muito longe. Eu estou atravessando o Pacífico aqui. Primeira explicação, então. Filipinas é da Espanha? Sim. A volta ao mundo fez os espanhóis chegarem nesse lugar e tomarem as Filipinas como colônia. Segunda pergunta, por que os Estados Unidos estão querendo defender as Filipinas? Não é só você que está com esse estranhamento não, tá? Os próprios deputados lá no Congresso dos Estados Unidos, muita gente questionou, poxa vida, é muito longe, para que nós estamos querendo nos envolver com esse povo lá naquele Cafundó do Judas, né? Tão longe, para que a gente está indo lá? Não é só você, se você estranhou, não foi só você. Leia comigo esse trecho. No Senado, o Tratado de Anexação das Filipinas enfrentou séria oposição de uma coalizão profundamente heterogênea, uma maioria de democratas do norte e uma minoria de republicanos do leste, de mentalidade reformista, que acabou fracassando. Alguns argumentavam que um império construído sobre povos submetidos violava a Declaração de Independência e a doutrina Monroe. Olha só que teve gente que teve coragem de fazer essa crítica. Peraí, a gente vai construir o nosso império em cima de povos que vão nos obedecer, mas espera aí, a doutrina Monroe não fala de liberdade? A nossa independência não fala disso, de um povo não se submeter a outro? Talvez a gente vai estar violando isso, não? Olha que crítica profunda. Mas outros legalistas observavam que a Constituição não previa uma maneira de governar territórios que não estavam destinados a se tornarem estados racistas. Por sua vez, afirmavam que os pardos filipinos eram inassimiláveis. Tem gente que mora nas Filipinas, e essa gente que mora nas Filipinas está sendo considerado pardos filipinos inassimiláveis. Por motivos preconceituosos, tem gente que está sendo contra ir para as Filipinas. E tem um terceiro motivo. Já os estrategistas argumentavam que uma possessão no Extremo Oriente poria em risco a segurança norte-americana. Cara, eu pirei nisso aqui, porque esses estrategistas que lá no final do século XIX já tinham enxergado isso aqui, eles tinham um pouquinho de razão. Continue acompanhando a história dos Estados Unidos que você vai ver o que acontece na Segunda Guerra Mundial. Por qual é a treta entre Japão e Estados Unidos? Quando o Japão ataca Pearl Harbor, que é uma base naval dos Estados Unidos, o Japão está questionando essa presença estadunidense no Sudeste Asiático. Então, quando esses caras estão falando assim, peraí, nós estamos a gente está querendo se envolver, a gente está querendo meter o nosso bedelho lá no Extremo Oriente, isso não pode ser perigoso para nós, não? Isso não pode colocar em risco a nossa segurança, a gente não pode estar criando problemas para nós? Faz todo sentido. Lá na frente, Segunda Guerra Mundial, um dos pontos vai ser exatamente isso aqui. Alguém teve visão de futuro e tentou argumentar, só que não deu certo. As Filipinas foram tomadas da Espanha, sim, na Guerra Hispano-Americana. E é isso o resultado da Guerra Hispano-Americana. Estados Unidos vencem a Espanha e lá no Oriente eles pegam as Filipinas para eles e aqui na América eles pegam Porto Rico e Cuba. Pera, Jeane, pega como? A partir de agora, as Filipinas são um território dos Estados Unidos? A partir de agora, Porto Rico e Cuba faz parte dos Estados Unidos? Ou é só um domínio econômico, é só um domínio político, não necessariamente domínio territorial, né? Esses novos países não são do território dos Estados Unidos? É bem por aí. Eles vão ser considerados protetorados. O que são protetorados? Eles têm governo próprio, eles têm constituição própria, mas eles têm a proteção dos Estados Unidos. E a proteção dos Estados Unidos, a vigilância dos Estados Unidos, significa
controle. Significa que os Estados Unidos estão sempre de olho e querendo e podendo, no caso de Cuba principalmente, interferir na política, na economia, nas decisões desses novos países. Sacou? Isso é um protetorado. Não é uma colônia, é diferente, tá? Uma colônia se submete à sua metrópole. Uma colônia é território da metrópole. Um protetorado, não. Um protetorado é um país que tem um governante, que tem uma constituição, mas que acaba sendo manipulado, vamos usar essa palavra, que acaba sendo controlada, que acaba estando na dependência de um outro país, no caso, os Estados Unidos, certo? E até quando vai durar esse domínio dos Estados Unidos? Não é para sempre, ok? Vamos começar com o exemplo de Cuba, que é o exemplo mais clássico, mais importante, presta atenção, mais cobrado em vestibulares. Quando os Estados Unidos ganham a guerra hispano-americana, o principal alvo é Cuba. Eles estão interessados em Cuba. Porto Rico também, Filipinas também, mas Cuba é o alvo principal. Eles querem que Cuba fique livre da Espanha para que eles tenham mais poder e domínio sobre o território cubano. Estados Unidos vão ficar no território de Cuba de 1898, quando começa a guerra, e logo a Espanha já perde, não demora muito, até 1902, sem sair de lá. E isso começou a dar treta entre os senadores e deputados estadunidenses. Até porque já tinha rolado uma discussão no Senado, né, na política estadunidense, dizendo que, olha, vocês estão querendo interferir lá em Cuba, enfrentar a Espanha? Tudo bem, mas nós não queremos uma anexação de Cuba. Vocês vão ajudar Cuba a ficar livre da Espanha, mas não é para anexar Cuba forçadamente a ser um território nosso. Gente, eu não estou aumentando, foi isso mesmo. Essa discussão aconteceu entre os estadunidenses. Não se permitiu a anexação forçada de Cuba, sabe? Se permitiu enfrentar a Espanha, ajudar Cuba a ficar livre da Espanha, mas não se permitiu tomar Cuba numa boa. Só que há 4 anos os Estados Unidos estão lá fazendo o quê? Não sei, já acabou a guerra, a Espanha já foi embora, o que vocês estão fazendo aí? A explicação era que eles estavam aproveitando que estavam em território cubano e estavam combatendo a febre amarela. Levaram equipes médicas, né, para poder cuidar dos doentes e para erradicar de uma vez por todas a febre amarela no território cubano. Sempre que os Estados Unidos têm essa postura de estar num território, eles sempre têm essa justificativa. Não, nós estamos aqui como uma ajuda humanitária, estamos aqui tentando ajudar a acabar com a febre amarela, mas eles estão ficando ali até que em 1902. Depois desse burburinho que já começou lá nos Estados Unidos, né? Tá demorando sair de Cuba. O combinado era não ficar aí. O combinado é deixar Cuba ser um país livre. 1902, então, os Estados Unidos se retiram do território cubano e deixam um negocinho lá, uma brechinha, uma portinha de entrada para eles. Na Constituição cubana. Viu que como que é um protetorado? Existe uma Constituição. Cuba agora vai ter um governante. Cuba vai ser uma república, vai ter presidente, vai ter Constituição. E nessa Constituição, os Estados Unidos conseguem que seja aprovada a Emenda Platt. O que é a Emenda Platt? O próprio nome está dizendo, uma emenda na Constituição, uma lei emendada na Constituição. Essa emenda garantia o direito de intervenção aos Estados Unidos nos assuntos cubanos. É tudo que os Estados Unidos queriam, né? Se eles percebessem algum problema, a independência de Cuba está ameaçada, eles podem interferir, assim como na economia, né? Estamos aqui de olho, se alguma coisa acontecer aqui, nós temos o direito de intervir. Um pedacinho do território de vocês vai ser uma base naval para a gente, então ali o pedacinho conhecido como Guantánamo vai ser usado como uma base naval para os Estados Unidos. Isso está autorizado na Constituição e essa base naval continua lá sendo dos Estados Unidos. E é isso que a gente está confirmando agora, que Cuba é um protetorado, um país republicano, com presidente, com suas próprias leis, mas sob a vigilância dos Estados Unidos. Essa emenda Platt vai ser revogada em 1930, ela deixa de existir em 1930, no entanto,
Isso não significa que os Estados Unidos vão se retirar e vão nunca mais interferir na política e na economia cubana. Mentira! Eles vão continuar lá. A economia cubana a essa altura dependia muito dos Estados Unidos. Os Estados Unidos fizeram Cuba ser assim um quintal deles mesmo, sabe? A produção de charuto, né, de açúcar era toda voltada para os Estados Unidos. Então Cuba dependia, Cuba precisava dos Estados Unidos. Então a emenda Platt é revogada, mas os Estados Unidos continuam tendo privilégios dentro de Cuba. E esses privilégios, essa presença estadunidense será questionada exatamente na famosa Revolução Cubana. Aí sim os Estados Unidos vão bater em retirada. Quando Fidel Castro chegar, um dos pontos que ele vai tocar é exatamente isso. E tem estrangeiro demais aqui. Estados Unidos manda e desmanda aqui. Eu não quero saber disso não, porque o Fidel Castro é um nacionalista, né? Então esse domínio, essa presença dos Estados Unidos em Cuba vai durar até a Revolução Cubana. E em Porto Rico? Porto Rico continua sendo dominado pelos Estados Unidos. Porto Rico hoje, por livre decisão da população porto-riquenha, Porto Rico é um estado livre associado aos Estados Unidos. Eles não são considerados um estado como a Virgínia, como Missouri, como Kansas, como Nebraska, não. Eles são um território associado aos Estados Unidos, não tem direito de voto, tem as suas próprias leis, mas o presidente dos Estados Unidos é o presidente deles lá, certo? Um estado livre associado aos Estados Unidos. Eles são dos Estados Unidos, ok? E por fim, as Filipinas. Eu havia te dito que os filipinos já estavam tentando ficar livre da Espanha. Essa tentativa continua mais um pouquinho, mas os Estados Unidos não permitem essa independência acontecer. Essa República das Filipinas é abafada nesse contexto, né, século XIX, início do XX, mas logo depois da Segunda Guerra, aí sim nasce a República das Filipinas, que existe até hoje, uma república presidencialista. Hoje eles não têm mais nada a ver com os Estados Unidos, eles são livres e autônomos, certo? Virando o século, nós começamos lá em 1898 com a Guerra Hispano-Americana, que é uma guerra que executa, que obedece à doutrina Monroe. E você percebe aqui nesse slide que quando o século vira, então 1901 já é século XX, não mais século XIX, ainda assim nós teremos a presença e a obediência à doutrina Monroe. Theodore Roosevelt, o então presidente do período de 1901 a 1908, Sr. Theodore Roosevelt vai estabelecer o Big Stick, que é uma confirmação, corolário, pode ser entendido como uma confirmação da doutrina Monroe, uma nova fase, uma renovação da doutrina Monroe. A América continua sendo para os americanos, e para que isso seja cumprido eu vou falar macio, eu vou usar a diplomacia, mas se for necessário eu vou usar um porrete. Ou seja, a América vai ser para mim, eu vou ter controle sobre a América falando macio ou usando violência. Eu vou executar os meus planos para a América falando macio ou usando um porrete. É isso. Continuação da doutrina Monroe na virada do século XX com o Big Stick. E um exemplo de Big Stick, da execução do Big Stick, é a construção do Canal do Panamá, que os Estados Unidos estão muito envolvidos. Vamos lá? Primeiro entenda, o que é o Canal do Panamá? Aqui, exatamente nesse pedacinho do continente, tem um pedacinho de terra bem estreitinho, que na geografia é chamado de istmo, certo? Se não me falha a memória, esse risquinho preto aqui, onde foi construído o Canal do Panamá, tem apenas 65 quilômetros de comprimento. Então é um lugar bem estreitinho. E é nesse lugar estreitinho que tiveram a brilhante ideia de ligar o Oceano Atlântico, ou seja, o Mar do Caribe do lado de cá, ao Oceano Pacífico, ou seja, o Golfo do Panamá do lado de cá. Num outro mapa você vai perceber a importância estratégica do Canal do Panamá. Para que eu pudesse sair do Oceano Atlântico e alcançar o Oceano Pacífico, o único
caminho possível por mar seria contornar a América do Sul lá embaixo. E esse caminho é muito mais longo, obviamente. A brilhante ideia de construção do Canal do Panamá, cortando aqui esse istmo, né? Esse lugar mais fininho aqui do continente da América Central, se eu cortar isso aqui, eu vou conseguir ligar o Oceano Atlântico ao Oceano Pacífico e eu vou fazer um atalho enorme. Presta atenção, tanto que para os Estados Unidos seria interessante isso aqui. Eu posso sair de Nova York, pegar esse atalho e bem mais rapidamente eu estou aqui do outro lado do país, lá em São Francisco, né, na costa do Pacífico. Ou mesmo eu posso sair de Nova York em direção ao Japão, né, em direção aqui, ó, à Ásia, ao Sudeste Asiático. É muito mais perto que contornar aqui. Então, brilhante ideia de construção do Canal do Panamá. Mas vamos lembrar que antes dos Estados Unidos se envolverem na construção do Panamá, o Panamá não era um país. Hoje ele é, e você vai entender agora como é que o Panamá nasceu. O Panamá era uma província, era um estado, era um pedaço da Colômbia. Se eu voltar no mapinha, você vai perceber aqui a Colômbia. Então a Colômbia continuava o seu território, sendo vizinha da Costa Rica. Isso aqui tudo que hoje é o Panamá era a Colômbia. A Colômbia, então, sendo dona do istmo, daquele lugar onde é o ponto mais estreitinho, né, de 65 quilômetros, a Colômbia tenta construir o canal, inclusive com tecnologia francesa. Existem engenheiros franceses querendo colaborar com a Colômbia, trazendo tecnologia para ajudar a Colômbia na construção do Canal do Panamá. Mas a Colômbia, que nasceu há muito pouco tempo, né, ficou livre da Espanha e já quis fazer essa obra grande, né, importante, estratégica, mas grande e cara. Galera, isso aqui é uma obra de engenharia de nível avançado. Muito top mesmo. Você que curte engenharia, vale a pena dar uma olhada no funcionamento do Canal do Panamá. É coisa de tecnologia top, galera. Vale a pena, corre atrás. A Colômbia tentou, mas não conseguiu por falta de verba. É aqui então que os Estados Unidos percebem a oportunidade. Opa! A Colômbia tentou e não conseguiu? Estamos de olho e temos interesse. Quando os Estados Unidos se aproximam da Colômbia para tentar negociar, então, vocês não conseguiram, a gente tem grana, nós estamos a fim de patrocinar, de financiar a construção do Panamá. Vamos negociar? Mas as cláusulas, as exigências dos Estados Unidos não agradaram os colombianos. Qual foi a jogada dos Estados Unidos, então? Diante da impossibilidade de negociar com a Colômbia, os Estados Unidos vão partir para patrocinar, para incentivar a independência da região do Istmo, da galera colombiana que morava exatamente onde a construção do canal se daria, que viria a ser o Panamá. Então, os Estados Unidos, para não ter que negociar com a Colômbia, financiam, patrocinam, incentivam que o Panamá fique livre da Colômbia. E é isso que vai acontecer. Financiados pelos Estados Unidos, os futuros panamenhos vão brigar com a Colômbia e conquistar a sua independência. Agora sim, livres da Colômbia, como um país soberano, livre, agora os Estados Unidos vão negociar com os panamenhos. E eles conseguem. Eles vão concluir a construção do Canal do Panamá e administrar o Canal do Panamá até o final do século XX. Século XXI, o Canal do Panamá hoje está na mão do Panamá. Uma fonte de renda para o Panamá, né? Todo mundo que quer encurtar distâncias passa ali no Canal do Panamá, nessa engenharia extremamente moderna. Mas volta aqui para a nossa discussão. Cadê o Big Stick, Jeane? Não é a intenção dos Estados Unidos construir um istmo ali, um canal ali? Não é interessante, não é lucrativo para os Estados Unidos, para eles poderem atravessar mais rápido, fazer um atalho ali para o seu próprio uso?
E não deu certo na diplomacia, vamos na porrada. A gente banca a independência do Panamá, a gente patrocina a independência, a luta contra a Colômbia. É assim. De um jeito ou de outro, eles vão executar o que eles querem. Esses são os Estados Unidos e sua política externa. É do jeito que eles querem. Na sequência, observe, estou na fase do Big Stick, né? Aqui, desde o Big Stick, desde lá de 1901 até 1908, Roosevelt com o Big Stick. Na sequência, a partir de 1909, trocou-se o presidente, vem o senhor William Taft, e o senhor William já aposta mais na diplomacia do dólar. O que seria a diplomacia do dólar? Vamos diminuir um pouquinho a violência, vamos usar menos o porrete, né? Mas vamos ganhar os países, o domínio, a influência, o controle através de investimentos financeiros. Nós vamos oferecer investimentos, inclusive financiamento político, conforme eu disse para vocês. Muitos governos ascenderão ao poder, ou seja, tomarão o poder, porque por trás deles estarão os Estados Unidos, né, financiando essas campanhas políticas, exatamente para reforçar o domínio dos Estados Unidos e a dependência econômica. É outra fase, é outra estratégia do imperialismo estadunidense. Repare, eles usam a diplomacia, mas eles usam a violência e eles usam dinheiro. De um jeito ou de outro, eles vão conseguir o que eles querem, controlar. Por fim, na sequência, Woodrow Wilson, o presidente que estava lá no mandato quando os Estados Unidos entraram na Primeira Guerra Mundial. É a época da Primeira Guerra Mundial. Woodrow Wilson já apostava, já enfatizava o imperialismo missionário. Como assim, Jeane? Olha, nós vamos expandir o nosso domínio, mas na verdade, primeiro que nós temos essa missão, você se lembra do Destino Manifesto? Nós temos essa missão, Deus nos escolheu, gente, a religião está sempre muito presente nesse discurso e nessa autoimagem que os estadunidenses têm de si. Somos uma nação escolhida pelo próprio Deus, somos predestinados, o que casa bem com aquela ideia de predestinação do calvinismo, lembra? E o protestantismo é forte nos Estados Unidos. Então nós somos escolhidos pelo próprio Deus para crescer, para ir além dos nossos domínios, para avançar, mas sempre com uma missão. A missão de pacificar onde tem uma guerra, sei. Se for para guerrear também eles vão, né? A missão de democratizar onde tem uma ditadura. A missão de elevar os povos, de levar civilidade, de esclarecê-los, de levar ciência, de levar liberdade para todos. É assim que eles se veem. E é assim que eles justificam essas, é sempre no plural, porque é sempre mais de uma, essas ações de interferir na política do outro país, de promover uma guerra, de interferir, né? Sempre tem uma justificativa de não, nós estamos fazendo bem, nós estamos imperializando, vamos usar um neologismo aqui, um verbo novo, nós estamos praticando o imperialismo, mas é porque nós temos a missão. Junto do imperialismo, nós estamos levando a paz, a democracia e a liberdade. Para finalizar, você vai perceber que esse é o mesmo discurso quando os Estados Unidos chegam no Iraque. Eles dizem estar buscando o líder da Al-Qaeda, eles dizem estar infiltrando dentro do Afeganistão para pegar o Bin Laden, para acabar com o terrorismo e pacificar. Eles dizem estarem lutando lá na Síria contra ditadores. Eles dizem querer derrubar o Saddam Hussein porque ele é um ditador, porque ele usa armas químicas, mas na verdade são os interesses deles, né? Eles querem petróleo, eles querem controle, eles querem interferir, mas é óbvio que eles não vão admitir isso abertamente. Então eles sempre têm o discurso, não, nós estamos infiltrando no Iraque no sentido de democratizar, porque eles estão sendo governados por um ditador. Não, nós estamos interferindo lá no Afeganistão para pegar um criminoso do Bin Laden, porque nós queremos pacificar a região. Esse é o discurso do imperialismo ainda no século XXI. Ok?
E como eu disse, né, Woodrow Wilson é o presidente da época da Primeira Guerra, e é nessa Primeira Guerra, já em 1914, que os Estados Unidos se consolidam como potência mundial. Não exatamente em 1914, deixa eu corrigir a minha fala aqui. Na Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos não entram logo de cara, né? E aí eles vão lucrando com a guerra. E quando eles entram é para garantir a vitória para a Inglaterra, para a França, que eram os seus maiores rivais no sentido de potência. E depois da Primeira Guerra, Inglaterra e França estão destruídas, né? Vão precisar reconstruir os seus países. E nisso os Estados Unidos estão bem na fita, porque tinham lucrado com a Primeira Guerra, não tinham tido seu país devastado, porque não teve enfrentamento, né? Não teve combate, não teve trincheira no território dos Estados Unidos. Então, a partir da Primeira Guerra Mundial, todo aquele esforço que você viu os Estados Unidos primeiro resolvendo os seus problemas internos, depois partindo para uma política externa depois da Guerra Hispano-Americana. Aqui, já na Primeira Guerra Mundial, eles estão colhendo os resultados. Definitivamente, eles se tornam a maior potência mundial. Eles se consolidam inquestionavelmente a maior potência mundial depois da Primeira Guerra. Tão potência mundial que, a partir da Primeira Guerra, tudo que acontecer nos Estados Unidos terá um reflexo no mundo. Podemos dar um único exemplo que você vai entender. Daqui 10 anos, né, depois do final da Primeira Guerra, em 1929, vai acontecer a crise de 29, que é uma crise dos Estados Unidos. O problema é deles, mas o mundo inteiro é afetado por essa crise, exatamente porque eles são uma potência. O que acontece lá interfere no mundo inteiro. Vem a Segunda Guerra Mundial, a União Soviética surge como uma potência também, como um inimigo dos Estados Unidos, a Guerra Fria vai acontecer, no final a União Soviética morre, os Estados Unidos continuam preservando o seu papel de potência. Talvez agora eu já estou fechando mesmo essa aula, os Estados Unidos estejam ameaçados por uma nova potência, a China. Será? Quem sabe, né? Até isso se confirmar, né, a China se colocar como uma potência acima dos Estados Unidos, eu continuo afirmando que Estados Unidos é a maior potência mundial. Fecho com 2 frases do meu livro base dessas aulas. Na política externa, os Estados Unidos não punem atrocidades, apenas desobediência. Para o bem e para o mal, o destino do planeta está associado aos Estados Unidos da América. Conforme eu disse, essa videoaula seria ali sobre imperialismo do final do século XIX, início do XX. Para você continuar acompanhando a história dos Estados Unidos, estude Primeira Guerra Mundial, crise de 29, Segunda Guerra, Guerra Fria e, claro, esteja de olho nos jornais da atualidade, ok? Muito obrigada para você que ficou até aqui. Até a próxima.